Paz do Senhor, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez, ok? Irmãos, se você não é inscrito ainda no canal, clique em se inscrever, não precisa preencher nenhum formulário não, clica em se inscrever, está inscrito, ative o sininho, para quando tiver um lançamento, um vídeo novo no canal, você recebe uma pequena notificação, e dê seu like, dê sua opinião, isso ajuda ao canal a crescer, nós estamos começando, tá, ok? Para esclarecer aos irmãos também, eu não sou pastor. Eu me tornei um pregador, porque eu venho estudando a palavra há alguns anos já, e me deu no coração de começar a pregar. E isso eu vou fazer enquanto eu viver, irmãos. Eu não quero ser pastor, não vou abrir igreja, entendeu? Eu não sou contra o pastor ter salário, não, de jeito nenhum. A Bíblia até orienta isso, que eu digo do seu salário. E ser pastor de um rebanho, ser pastor sério de uma igreja, é um trabalho, irmãos. Ele merece o salário, sim. Agora, eu escolhi isso. Eu não quero ser pastor, eu me tornei um pregador. Eu quero levar a palavra enquanto eu viver. Quando Deus me chamar, eu morrer, aí tem mais jeito. Se tiver, ainda continuo. Mas, enquanto eu viver, é pregar a palavra. Hoje nós vamos falar a respeito do tema da segunda vinda de Jesus, né? Que ele esteve entre nós. Se você não acredita na Bíblia, ou acredita, irmão, eu estou usando essa versão aqui, tá? Revista Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Eu sugiro que você acompanhe com a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Seja de outra versão, não tem importância não. Às vezes a palavra muda aqui e ali, mas a palavra de Deus é imutável e ela continua ali. Pode ter certeza. Hoje nós vamos falar a respeito do tema da segunda vinda de Jesus e que a volta do Senhor será certa e repentina. É certa e repentina. Certa porque não tem dúvida que o Senhor ele é fiel para cumprir o que ele fala. E repentina, como assim de repente? Não vai avisar não, é bem sem avisar. Entendeu? Muita gente até hoje, mas Jesus que nunca vem. Ele virá, irmão. Ele virá, irmão. Porque a palavra também nos diz que um dia, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, como um minuto. E ele é dono do tempo. Para você ter ideia, ele é dono do tempo. Nós que vivemos nesse mundo aqui, graças a Deus, nós temos o tempo, o relógio, nós temos o dia, a hora, o mês, a semana. Nós trabalhamos com esse tempo. Deus não. Deus ele é dono do tempo. Então ele faz o tempo dele. 1000 anos é como se fosse um segundo, um dia. Para saber. A palavra nos diz isso. Agora, nós vamos repetir, isso é um assunto muito abrangente e desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele tem várias passagens que falam a respeito do grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo, né, que virá o Senhor, que julgará tanto vivos quanto mortos. Isso aí, se você tem interesse em saber a respeito do nosso Deus, o que nós pensamos a respeito dele de verdade, não que essas igrejas que vocês veem na televisão fazem por aí. Muitos estão virando uma casa de espetáculo, é teatro, é show, é animação de auditório, né? Fazendo comércio das pessoas e fazendo comércio com as pessoas, né? Comércio das pessoas que eu digo tem gente que vende até a igreja de porteiro fechado, já vai com os fiéis, já tem gente na igreja. Então isso é muito perigoso, irmão. É muito perigoso, muito perigoso. Você se liga na palavra, entendeu? Quando tiver num culto, você assistir uma pregação, uma mensagem de alguém, se você tiver a oportunidade, pegue a sua Bíblia e acompanhe. Acompanhe, isso é importante. É importante. Leia a Bíblia, né? Porque nós estamos falando hoje da segunda vinda de Jesus. O tema hoje é esse, a segunda vinda de Jesus, e que a volta do Senhor é certa e repentina. É certa e repentina. E como no vídeo anterior a esse, que nós temos como tema que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus, ele emenda, também faz parte dessa mensagem também. A segunda vinda de Jesus, e que a volta do Senhor será repentina e é certa. Isso não há dúvida. Ele virá para quem? Virá para todos, irmão. Todos. Lá, quando na outra passagem diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e embaixo da terra. É todo.
Não adianta se a pessoa não crê, a pessoa crê, a pessoa tem outra religião. Nós não estamos aqui para julgar se você tem outra religião, acredita em outra coisa. Não. Isso vai de cada um. Você está ouvindo a palavra. Se ela lhe tocar, de alguma forma você está sendo tocado pela palavra de Deus, porque eu estou falando o que está escrito aqui. Meu, tá? Então, pregar, nós vamos começar por aqui. O tema hoje, a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, e a vinda do Senhor é certa e repentina. Então nós vamos começar pela carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Leremos, então. Que tem como subtítulo essa parte, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. E começa assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porém, os que cremos que Jesus morreu, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dará ordem, a sua palavra de ordem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mesmo os que morreram. As pessoas que nasceram e viveram até hoje e morreram em Cristo, elas ressuscitarão no último dia, virão para juízo. Depois, no versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quer dizer, nós entendemos aqui que Jesus, quando ele esteve entre nós, que o verbo se fez carne, né? A história conta que uma virgem ia dar à luz a um filho e daria o nome a ele de Emanuel, né? Que significa Deus conosco. Isso quando Deus esteve entre nós, para a aliança, que Jesus veio fazer a sua missão e veio fazer uma aliança também. Que Deus amou o mundo de tal maneira, em João está escrito assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Não foi à toa, não. Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que Jesus veio e foi à cruz, né? Ele esteve entre nós, o nosso Deus. Ele se fez carne, passou pelos problemas que nós passamos aqui e mostrou que era Deus, o caminho que devemos seguir, como devemos proceder uns com os outros, e para com Deus, a vontade dele. E que ele voltará para buscar a sua igreja e voltará para julgar tanto vivos quanto mortos. Entendeu? Então não adianta que a pessoa morreu, mas vai ser julgado a si mesmo. A palavra diz isso. E nós acreditamos. Então, nós vamos passar lá para Atos, para a ascensão de Jesus, né? Em Atos, isso. Quando Jesus ele esteve entre nós, e ele ascendeu os céus, né? Ele deixou os discípulos e ele deixou algumas instruções para os discípulos, né? É a visão que voltaria. Mas enfim, em Atos 1, versículo 6, a ascensão de Jesus, quando ele subiu ao céu. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Porque ele estava falando da volta do Senhor e tal, e eles, porque ele estava se despedindo, de vez em quando ele falava com os apóstolos: está chegando, procura o Senhor enquanto pode achar, tal, eu logo mais um pouco não me vereis, depois me vereis. Eles estavam meio confusos. Então eles estavam: então, Senhor, será que nesse tempo que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou época. Eu estou falando nessa passagem, linkando a
segunda vinda de Jesus, a respeito de tempo, para aguçar o raciocínio, para vocês terem ideia de que, quando ele fala de tempo, eles perguntaram: será nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Ele respondeu: Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então tem coisas que o nosso Deus, o que criou todas as coisas que nós conhecemos e não, coisas que não conhecemos, nós coisas que vimos e não vimos, tudo que existe, né? Visíveis e invisíveis. Ele também criou toda a matéria. Como ele criou tudo que existe, ele criou toda a matéria que o homem, e deu dom ao homem, capacidade para que um dia pudesse fazer coisas incríveis, como nós vimos: celular, computador, carro, foguete, satélite, é tanta coisa, né? Então, mas o homem trabalha com matéria que Deus criou, que Deus deixou para que nós usássemos. E nos deu discernimento e capacidade para isso. Os dons também são para isso. E Jesus aqui está falando assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não é de ninguém, é só Ele sabe. Tem coisas que só o Pai sabe, só Deus sabe. Só Deus sabe, que é o Pai. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é trino. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quer dizer, ele começou aqui falando de um lugar bem próximo a eles ali, falou de Samaria, porque os judeus não se falavam com os samaritanos, os judeus não falavam com os samaritanos, tinha um problema ali, uma separação, mas Jesus desfez isso. Que o povo é povo dos outros, todo lugar da terra, tem gente escolhida por ele. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em todo... Isso no versículo 8, tá? Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aos confins da terra, irmãos. É todo canto, qualquer cantinho da terra tem que ser levado a palavra. Tem que serem minhas testemunhas. É para pregar o Evangelho, para pregar a vinda do Senhor, as boas novas. As boas novas é que, poxa vida, as pessoas vivem, nascem, vivem, e muitas, a maioria, tem curiosidade de saber: poxa, tem algum poder por detrás disso tudo, né? Uma mente poderosa, tal. É o nosso Deus. É o nosso Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis e que esteve entre nós, ele se relacionando conosco, né? Através de vários profetas, através de vários homens de fé, e ele próprio, em determinado momento, veio estar entre nós, está em Malaquia lá. Falou: então eu estarei entre vocês aí. Enviarei o Elias que preparará lugar. O pessoal até pensava que era o Elias, não era o João Batista. É uma pessoa como Elias. Mas enfim, e a Virgem dará a luz ao filho, chamará de Emanuel, que significa Deus conosco, e esse, né, ele batizará com água e com fogo. João falou isso, né? Na sua mão ele tem a pá, e limpará toda a sua eira. Ele pegará o trigo, jogará no celeiro, guardará no celeiro, e a palha para o fogo que nunca acaba, para o fogo inextinguível. Isso significa o inferno, irmão. Muita gente tem uma ideia diferente a respeito dessa passagem, mas significa realmente isso. Ele limpará toda a sua eira, é o julgamento, que ele virá para julgar, tanto vivos como mortos, não importa. E aí que está interessante: se mesmo que você tenha outra religião, que você não acredita em Deus, que tem a sua crença, nós não estamos aqui para julgar. Estamos apenas repetindo à luz da Bíblia sobre essa questão de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele falou isso, e aqui está escrito, e nós vamos analisar e repetir sobre algumas passagens. É um tema muito abrangente, isso ficaria horas e horas e horas falando, mas nós vamos passar e refletir sobre algumas passagens que falam a respeito disso, sobre de que a vinda do Senhor é certa e repentina.
A vinda do Senhor é certa e repentina. Ele vem buscar a sua igreja e ele vem julgar a todo mundo. Todo mundo. E rico, pobre, moreninho, clarinho, lourinho, qual time, partido, religião, não importa. Vai passar na frente do juiz, do justo juiz, nosso Deus. Né? E será julgado. Isso a Bíblia nos ensina isso. Se você duvida, sinto muito. Mas é assim que está escrito. E é assim que acreditamos, porque tudo o que está escrito aqui aconteceu, irmão. E vai acontecer. E vai acontecer, porque o nosso Deus, ele tudo é o Deus do impossível. Ele não é o Deus do impossível, tudo para ele é possível. Não existe um impossível. Não existe para nós muitas coisas impossíveis. Para ele nada é impossível. Nada. Ele criou todas as coisas. Ele sustenta. Nada cai uma folha se não for da vontade dele. Um passarinho não cai no chão se não for da vontade dele. Nada. Nada. Nós temos aí esse negócio de vacina, de vírus. Isso tudo, quando for da vontade de Deus, vai aparecer a vacina. E tomara que seja a vacina certa. Porque Deus já levantou governantes, reinos. Para quê? Para castigar a população, para castigar nações que estavam fora do caminho. Né? Então, nós temos que analisar muito bem a respeito disso, como nós vemos essa pandemia, muitas doenças, muitas coisas acontecendo. Devemos analisar também, poxa, o que nós estamos fazendo? Né? Nós estamos no caminho certo? Porque a palavra diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Né? E como diz o Salmo 91, que tem outro vídeo gravado a respeito disso, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Fica tranquilo, irmão. Tranquilo. No mundo tereis aflições. Não é que os crentes, os evangélicos, os cristãos, eles não terão problemas. Terão problemas sim, tanto quanto os outros. Terão problemas também. Nesse mundo tereis aflições, Jesus falou. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo porque ele é Deus. Né? E é o nosso Deus que vai voltar para buscar o seu povo. Como a palavra diz, será um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Em nenhum lugar fala que tem dois rebanhos, o rebanho de lá, o rebanho de cá, tem um rebanho ali, outro ali. Não. Será um só rebanho e um só pastor. Porque Deus só existe um. E nós acreditamos nisso. E o nosso Deus é triuno. É Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é assim. Nós temos que entender assim. Deus não é um velho barbudo que está lá no trono, sentado e fica olhando as coisas. Não. É um Deus que tudo, ele é onisciente, onipotente. Ele conhece todas as coisas, ele pode todas as coisas. Ele está em todos os cantos ao mesmo tempo. Você não, quando você for orar, não se preocupe de que ele deve estar muito ocupado, ele não vai me escutar. Não, vai. Comece a orar ao Senhor e ele te escutará, ele inclina o seu ouvido para você. Para quantos estiverem orando, amigo. Pode ser milhares, bilhões, não importa, trilhões. Ele está ouvindo todo mundo. Um por um. Um por um. Ele conhece cada coração ali, conhece o nosso falar. Antes de chegar à língua, ele já conhece o nosso falar. Ele conhece o nosso coração antes da gente pensar. Ele nunca nos conhece. Ele esquadrinha o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso sentar, o nosso caminhar. É o nosso Deus. Ele pode tudo. Ele veio, esteve entre nós, quando o Verbo se fez carne, e vai voltar para julgar a todos, tanto vivos quanto mortos. E nós vamos adiante. Porque quando ele falou aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele estava falando também sobre a questão que vinha em Atos 2, ele recomendou, não, fique em Jerusalém, até receber do alto, que venha do alto o Espírito Santo. Em Atos 2 acontece isso. Mas hoje fica esse para outro dia, para outra oportunidade. Hoje nós estamos repetindo a respeito da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, e a volta do nosso Senhor, que é certa, quando a palavra diz, é certa e repentina. Vai ser como um raio, como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, veio. Vamos para Mateus 24,
Mateus 24. Aqui, como existia sempre essa dúvida, né, de quando aconteceriam as coisas, sobre o negócio de tempo, será nesse tempo, qual tempo? Quando Jesus estava falando da grande tribulação, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, isso aqui em Mateus 24, ok? Mateus 24, no capítulo, versículo 15. Versículo 15, Mateus 4, versículo 15. A grande tribulação. Isso também está em Marcos 13, 14 a 23, em Lucas 21, 20 e 23. Mas aqui nós estamos falando em Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar alguma coisa da casa, tal. E ele está falando a respeito das coisas. Aí, porque nesse tempo, no 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Ele está falando daquela época, há 2000 anos atrás? Não. Ele está falando quando vier a segunda vinda do Senhor. Isso haverá, nesse tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Por que não haverá jamais? Porque será o juízo. Depois desse, é só a glória com Deus ou o lago de fogo. Você escolhe. E no versículo 22 continua: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou então esse período será encurtado, será diminuído, por conta da tribulação, que será muito forte, e por conta dos escolhidos. Esses dias serão abreviados. Então, se alguém for disser, abreviados, porque assim que nos últimos dias o coração de muitos se esfriará, então virá apostasia, muitos abandonarão a fé, e nós temos visto isso durante a vida, né? São muitas igrejas surgindo, a gente vê ali que é só comércio, não tem ali, eles não temem ao Senhor, eles não têm medo do que pode acontecer com eles, eles não acreditam, porque senão eles estarão fazendo o que fazem, né? As igrejas virando circo, virando teatro, fazendo coisas absurdas, vendendo comércio, vendendo óleo, vendendo água não sei de quê, vendendo o dia, marcando o dia para isso, dia para aquilo, dia para aquilo outro. Aqui não marcou dia nenhum. Deus não marcou dia nenhum para operar milagre em alguém. Não tem a sexta-feira, a fogueira não sei de quê. Isso não existe. Uma sombra disso, o dia da sombra, o dia da prosperidade, o dia de quebra de maldição, a terça-feira. Não existe. Não existe. Se liga na palavra que é verdadeira. Não vão atrás desses falsos mestres que enganam a muitos. Não seja enganado. Se você está seguindo alguém assim, você começa a ler a Bíblia, que aí vai te esclarecer e você vai se libertar disso. Não caia no mundo, não. Não é porque estou falando isso. Mas, poxa, se alinhe na palavra do Senhor. Então, aqui assim, continuando. Então, se alguém vos disser, que diz assim, que nos últimos dias terá uma tribulação tão grande, que se não fosse abreviado esse tempo, nem os escolhidos, se fosse, ele não aguentaria não. Por isso que o Senhor diminuiu, esse tempo vai ser mais curto, tá bom? Não vai ser perrengue, mas o perrengue vai ser... Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso no versículo 22. No versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Não acrediteis, diz assim, que Deus vai agir tal dia, em tal lugar, entendeu? Na sexta-feira é quebra de maldição, na quinta-feira é da prosperidade. Não tem essas coisas. Sim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível,
aos próprios eleitos. Se possível, porque não é possível enganar os eleitos. Uma vez que você está eleito e você está firmando na fé, você vai percebendo que tem armadilha que você não cai mais. Não cai mais. E quando cair, você, rapidinho se recompõe, perdão, Senhor, cai de joelho, ou então cai em oração, quando assim, mais possível, porque a volta do Senhor será assim, como um raio. Se você estiver no errado, no lado errado. Porque tem uns que estão na igreja, daqui a pouco está desviado. Não, estou desviado, estava na igreja, mas agora estou desviado, estou desigrajado. Isso, irmão. Não se demore nem um segundo. Se você desviou por algum motivo, pecou, caia de joelho, vem para o Senhor, clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Bata e a porta se abrirá, a palavra diz isso. Você já entendeu isso, então você está fora por quê? Não tem motivo, entendeu? Não tem motivo. Você está ciente já da palavra, da vontade do Senhor, voltar para Ele. Imediatamente. Então, porque surgirão, no 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E é assim que acontecerá. É certa e repentina. Como tem muita igreja que diz assim, que na igreja tal resolve. Resolve o quê? Não, a oração é eficaz. É na quinta-feira, é naquele lugar, é no outro. Isso é o que diz aqui. Se disserem assim, importante se disserem, eis que ele está no deserto. Tem gente que está no monte, vai lá no monte porque está no monte que ele está. Ou então está no deserto, tem que fazer uma viagem para Israel. Nada disso, irmão. Deus está do nosso lado. É só você começar a falar e Ele está te ouvindo. Esteja onde estiver. Você pode estar no mais profundo poço, lá na profundeza, quilômetros de distância, de profundidade. Lá está o Senhor do teu lado. Você vai no mais alto ponto do céu, do universo. Deus está ali do teu lado. É assim que funciona. O nosso Deus, Ele é esse, o que criou todas as coisas, e Ele sustenta. E diz que virá buscar os seus. Por que Ele virá buscar os seus? Porque Ele criou esse mundo, Ele povoou, alguns ficaram rebeldes, muitos até hoje são rebeldes. Não estão nem aí para Deus, não temem. E muitos desses que não temem é que fundaram igrejas, comércio, né? Na realidade são comércios, não tem nada a ver com a igreja. Eles pegam até a palavra por várias passagens da Bíblia e daqui a pouco tem um troço que você, mas que é isso? Vendendo uma pedra, vendendo um papel, vendendo um potinho de óleo, uma água, não sei de onde, que alguém ungiu, que veio uma lasca da cruz. Que é isso? Isso não tem. É gente imitando bicho, dando pirueta no culto a Deus, revirando os olhos, tremendo, rodando. Isso não existe, irmão. Não tem nenhuma palavra, nenhum lugar da Bíblia que sustenta isso. Então, o nosso Deus, o que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, que virá na segunda vinda sua aqui na terra, ele veio uma vez como Jesus, né? Um filho. E voltará. Ele voltará para julgar tanto vivos quanto mortos. E será certa e repentina a sua volta. A palavra diz assim. Continuando, vamos para o versículo 42. Vamos passar um pouco mais à frente. Continuando em Mateus 24, agora no versículo 42, tá? Diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele não vem assim, a intenção não é pegar distraído, né? A pegadinha não tem nada a ver.
ele não apenas ele deixou claro de quando acontecer certas coisas estaria perto da vinda. E nós sabemos que o que tem acontecido nos deixa muito mais próximo da vinda, da volta, da segunda vinda do Senhor, que virá buscar os seus e que julgará a todos, tanto os mortos quanto os vivos. Nós estamos muito mais próximos disso acontecer do que todas as outras gerações. Porque tudo o que está previsto aqui aconteceu. E o que está previsto para acontecer também vai acontecer, porque o Senhor, ele não é homem para mentir. Né? E não há quem orientou Deus, ele fez por vontade dele, ele é soberano. Soberano sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas, tudo que existe, visíveis e invisíveis, e aí sustenta, as mantém. Então, agora nós vamos lá para Tessalonicenses, voltando lá para terminar. Cadê? Isso. Em Tessalonicenses, agora vindo para o capítulo 5, para a gente finalizar isso, porque isso é um assunto muito extenso, irmão. A vinda do Senhor, isso desde o Antigo Testamento até o Novo, tem várias passagens que falam a respeito disso. E hoje nós refletimos sobre a questão, sobre o tema, a segunda vinda de Jesus, e que a volta do Senhor é certa e repentina. Aí nós estamos refletindo e dando uma passagem sobre algumas passagens da Bíblia, entendeu? Algumas passagens, mas o tema é muito vasto e tem várias outras passagens que falam a respeito também. Sugiro que vocês, havendo interesse, estudem a respeito. Em outro momento nós falaremos também do mesmo tema em outras passagens, ok? Hoje nós estamos usando essa versão aqui. Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Sugiro que você acompanhe sempre com a sua Bíblia. Não importa que seja outra versão, não. Às vezes tem uma palavra diferente aqui e ali, mas a palavra de Deus continua, e é imutável. Então, só para finalizar, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, então ele diz assim, como tem o título, o tema de hoje, a vinda do Senhor é certa e repentina. É certa porque Deus prometeu voltar, e ele é fiel para cumprir. E repentina porque vai ser de repente, como um relâmpago, um raio do Oriente ao Ocidente, voltou. Então não tem tempo. Porque se marcasse um dia, vai voltar tal dia, as pessoas iam fazer um monte de besteira, né? Ia ficar à vontade, vivendo da forma que quisesse, e no dia anterior, né, no penúltimo dia, ia lá se ajoelhar e pedir perdão, então, se converter, ia fazer de tudo, né? Então não é assim que funciona. Você tem que viver, assim que ele julgará tanto mortos quanto vivos, é que os mortos em Cristo, os que morreram, perseverando no caminho, ele virá buscar os seus, isso aí está garantido. E agora ele julgará todos, tanto vivos quanto mortos. A vinda do Senhor é certa e repentina, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Isso, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque já está sabendo que não existe isso, né? Uma data específica. Continuando, do início. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Vem de repente, vem sem avisar. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quer dizer, é uma coisa que não tem escapatória. A vinda do Senhor, a segunda volta, quando haverá um só rebanho e um só pastor, será uma glória e graça para muitos e para outros destruição, né? Porque virá o juízo. E isso aqui diz que de modo algum escaparão. Tá? Vamos terminar por aqui, para não ficar um vídeo muito longo. E se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada a respeito da segunda volta de Jesus, e que a volta do Senhor é certo e repentina, tá? É certo e repentina.
Então, só para finalizar assim, quando, no versículo 3, para finalizar, quando andarem dizendo, paz e segurança, está tudo tranquilo, né? Está tudo tranquilo. Eis que vem, eles que lhes sobrevirá, repetindo a destruição, como vêm as dores do parto a quem está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Quer dizer, quando a mulher está para dar a luz, ela sente as dores, né, as contrações, então ela sabe que vai dar a luz, vai dar a luz. Aí agora, tem que correr para o médico, então dá um jeito ali. Então assim será também a volta do Senhor. Como ele diz, como um relâmpago que sai do oriente ao ocidente, pum, né? Um piscar de olhos, voltou. E você? Está preparado? Você está tudo tranquilo? Pode voltar a qualquer momento, que está tudo bem? Tem pessoas que dizem até brincando, esse Jesus que nunca volta, né? Irmãos, Deus, o nosso Deus é dono do tempo. Dono do tempo. Para ele um dia, 1000 anos é como um dia, 1 minuto, 1 segundo. Ele é dono do tempo. Nós que vivemos nesse tempo. Minutos, horas, dia, semana, mês, ano, século. Ele não. Ele é dono do tempo. Então, quando ele diz que virá, virá. Pode ter certeza. Agora, é amanhã, é hoje. Tem que estar preparado, irmãos. E se você morrer em Cristo, a palavra diz, e Jesus que falou isso, o próprio Deus. Aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Viverá por quê? Porque virá o juízo para todo mundo, todos, grandes e pequenos, ficarão no frente do juiz. Nessa segunda volta aqui. Ele virá, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. E por aqui, irmãos, vamos ficando. Obrigado por acompanhar até agora, né? Que Deus esteja com vocês, Deus os abençoe. Se vocês não estão no caminho ainda, se têm outra religião, se tem outra coisa, a gente não está aqui para te julgar. Aqui foi visto e refletido a questão de a segunda volta de Jesus e de que a vinda do Senhor é certa e repentina, né? E nós verificamos e repetimos à luz da Bíblia. Por isso nós lemos algumas passagens e refletimos sobre algumas passagens a esse respeito, ok? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe, ok? Até uma próxima. Deus abençoe. Obrigado. Inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Se você não é inscrito, basta apertar em se inscrever. Não precisa preencher nenhum formulário, basta apertar em se inscrever e está inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Até mais. Fique com Deus.